Jorge Amado, você sabe, né, amiga, que a gente sempre tem entrevistas especiais com pessoas que fazem a cultura do nosso país. E hoje o nosso convidado, que daqui a pouco está chegando, é o novo presidente, o poeta Ivan Junqueira. Não sai daí que eu volto já já, depois dos comerciais. Até já! De Petilho da Dor, Barra Shopping, Shopping Tijuca, Botafogo Praia Shopping, Ataúfo de Paiva, 1079, Rua da Assembleia, 65. Miniótica, aqui o atendimento é personalizado. Você é atendida pelo dono da ótica, o Clodoveu. Ele vai saber escolher junto com você o que vai realçar mais a sua beleza. Sabe por quê? Essa é a diferença. Porque ele é formado em estética facial aplicado na ótica. Então, você não pode perder. Vem pra cá, que com laços de amor, esse profissional estará sempre à sua disposição para escolher junto com você o melhor para a sua beleza e o conforto da sua visão. Então, vem pra cá. Avenida Rio Branco, 133, Loja F. Num laço de amor com você. Um laço de amor para você. Amsterdã Sauer, num laço de amor com a literatura brasileira. Olá, presidente. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pela essa oportunidade e vamos conversar, né? Presidente, o estudante, né? O senhor foi sempre uma estudante. Qual foi a sua vocação de menino? Olha, essa história de vocação é uma questão um pouco ambígua, porque supõe-se, num primeiro período de vida, que se tenha uma vocação e a gente costuma se enganar. Eu, por exemplo, nunca tive muita dúvida, a partir dos 15, 16 anos, de que eu acabaria na literatura. Mas havia toda uma questão de pressão familiar para que as pessoas seguissem alguma carreira liberal. E nessa época, entre 16 e 17 anos, eu julgava que a humanidade queria ser salva, coisa que depois eu vinha descobrir que ela absolutamente não quer. Então eu pensei seriamente em ser médico e realmente entrei para a faculdade de medicina e, no entanto, a outra vocação subjacente, que era evidentemente a vocação literária, o tempo todo pedindo que eu corrigisse a rota, de maneira que no terceiro ano médico a resistência foi-se embora e eu abandonei o curso. Mas a família continuava com aquela história de que não, é preciso se formar em alguma coisa, então passei para a faculdade de filosofia. Mas a filosofia também não dava para o gasto, embora eu tenha estudado filosofia desde os 15 anos de idade. Quer dizer, era a minha segunda opção acadêmica e acabou que também não deu certo e a partir desse momento eu me tornei jornalista. E a minha vida, então, do ponto de vista universitário, mudou completamente. Agora, quando a gente fala em vocação, é uma coisa que tem que ser analisada com certo cuidado, porque eu penso que todo mundo, numa primeira escolha, costuma se enganar. O senhor foi crítico literário de várias revistas do nosso país. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Olha, a minha curiosidade pela crítica é que eu acho que qualquer escritor, qualquer bom escritor, traz dentro de si um crítico. De maneira que, particularmente o poeta. Isso é uma relação meio difícil de explicar, mas sempre que eu estudo um grande poeta, em algum momento da vida dele, ele exerceu a crítica literária. O exemplo seminal e talvez mais importante que eu conheço é o caso de Baudelaire.
que praticou uma crítica literária de primeiríssima ordem. Inclusive não foi apenas crítica literária, ele também fez uma crítica de arte e uma crítica de música excepcionais para o seu tempo. Quer dizer, ele descobriu praticamente para a Europa pintores como Degas, como Manet, como Delacroix, e ele intuiu o sucesso de Wagner. Então eu acho isso, que todo poeta traz dentro de si um crítico, e quando você exerce a crítica, isso ajuda muito o poeta a compreender a poesia que os outros poetas escrevem. Por exemplo, eu me dediquei durante algum tempo, aliás, bastante tempo da minha vida, às traduções de grandes poetas. Eu traduzi Eliot, Baudelaire, Dylan Thomas, e eu percebia, enquanto fazia essas traduções, que o que eu estava fazendo, na verdade, era uma crítica paralela. Era uma forma paralela de crítica. E um enriquecimento também cultural bastante grande, né, para a sua pessoa. Não só cultural, como também um enriquecimento linguístico, porque eram línguas que eu dominava razoavelmente, mas que, através das traduções que eu fiz, eu fui dominar com muito mais extensão e abrangência. Presidente, qual o lugar que o senhor trabalhou que mais o senhor gostou? Olha, eu trabalhei em alguns lugares dos quais eu gostei muito. Gostei muito de trabalhar na Funarte, gostei muito de trabalhar em todas as redações de jornal em que eu trabalhei, o Globo, o Correio da Manhã, Jornal do Brasil, Diário Carioca, Tribuna da Imprensa. Gostei particularmente do período que eu trabalhei para a Organização das Nações Unidas, porque eu fui diretor do Centro de Informações da ONU no Brasil. E agora está me dando um grande prazer de trabalhar na academia, num momento em que ela está se abrindo de uma maneira notável para a sociedade. A academia hoje uma instituição muito atuante e muito querida do povo brasileiro. É uma instituição que eu diria que tem um caráter quase mítico, quer dizer, não há um brasileiro que não tenha ouvido falar pelo menos uma vez na vida da academia. Então, trabalhar aqui, primeiro como o diretor tesoureiro, depois como secretário-geral e agora como o presidente, é uma coisa que está me dando um prazer enorme, porque nós estamos vivendo uma época de um enriquecimento muito grande da Casa de Machado de Assis. Quer dizer, é uma casa de cultura hoje muito operosa, prestigiada e incansável, não apenas na difusão da cultura, mas quanto ao seu papel de preservação, né, da língua e da literatura brasileira, que eu acho que estão muito abandonadas de umas décadas para cá.